Salve, salve, povo de Deus! Nós que fazemos parte da obra salesiana daqui de Fortaleza, estamos com mais uma novidade para você, que é um papo, né? Eu sou o Padre Magno, toda quinta-feira aqui na FM Dom Bosco nós temos o Papo de Família e nós queremos trazer para você, aí em sua casa, um papo sobre coisas que fazem parte da nossa vocação, da nossa vida salesiana. Nós queremos conversar com você, e aqui temos a presença de outro irmão muito querido, conversar sobre vários temas, como Dom Bosco, os seus sonhos dos 9 anos, seu método educativo, conversar sobre o mês vocacional, esse mês de agosto. Então será uma conversa bem livre e bem recheada da experiência de Deus vivida por Dom Bosco e pelos salesianos hoje em dia. Eu me chamo Padre Marcelo, né? Sou aqui o pároco da paróquia Nossa Senhora da Piedade. Também, vez ou outra, colaboro no programa Bate-Papo de Família. E é uma alegria muito grande, né, estar aqui compartilhando do tesouro nosso, que é o carisma salesiano, o sonho dos 9 anos, o próprio Dom Bosco, com o carisma, e também esse mês todo especial, que é o mês das vocações, e falar também da nossa vocação, né? Então, também tudo isso aqui possa chegar até você e despertar em você também o amor por São João Bosco, pelo carisma salesiano, pela nossa missão, né, que é em favor da juventude. Muito bem, Padre Marcelo. Você falou do sonho de Dom Bosco, né? Sim. E a nossa vida, nós necessitamos de sonhos, né? Uma pessoa que perdeu a capacidade de sonhar é alguém que perdeu o próprio sentido da existência, né? É verdade. Os sonhos nos alimentam, nos impulsionam, nos animam a caminhar. E na vida de Dom Bosco não foi diferente, né? Ele foi realmente um sonhador, mas sonhou com os pés bem fincados na realidade, né? Ele sonhava e concretizava o seu sonho, né? Dia após dia, o tempo todo, trabalhava incansavelmente para concretizar os seus sonhos. Mas na vida de Dom Bosco tem um sonho que é muito famoso. Todos que passam, né, por uma casa salesiana conhecem o famoso sonho dos 9 anos. E aí, Padre Marcelo, você poderia contar um pouquinho para nós esse sonho? Sim, não só contar, mas eu quero narrar, tirando aqui das memórias do oratório de São Francisco de Sales. É um tesouro para nós salesianos. Dom Bosco escreveu e deixou como um testamento para as gerações futuras. E eu quero, para ser fiel, né, ao original, ler, para que a gente possa conhecer mais, não é, este sonho inspirador de São João Bosco. Nessa idade, tive um sonho que me ficou profundamente impresso na mente por toda a vida. Pareceu-me estar perto de casa, em uma área bastante espaçosa, onde uma multidão de meninos estava a brincar. Alguns riam, outros divertiam-se, não poucos blasfemavam. Ao ouvir as blasfêmias, lancei-me de pronto no meio deles, tentando, com socos e palavras, fazê-los calar. Nesse momento, apareceu um homem venerando, de aspecto varonil, nobremente vestido. Um manto branco cobria-lhe o corpo. Seu rosto, porém, era tão luminoso que eu não conseguia fitá-lo. Chamou-me pelo nome e mandou que me pusesse à frente daqueles meninos, acrescentando estas palavras: não é com pancadas, mas com a mansidão e a caridade que deverás ganhar esses teus amigos. Põe-te imediatamente a instruí-los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude. Confuso e assustado, repliquei que eu era um menino pobre, ignorante, incapaz de lhes falar de religião.
Naquele momento, aqueles meninos, parando de brincar, de gritar e de blasfemar, juntaram-se ao redor do personagem que estava a falar. Quase sem saber o que dizer, acrescentei: quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis? Justamente porque te parecem impossíveis, deves torná-las possíveis com a obediência e aquisição da ciência. Com que meios poderei adquirir a ciência? Eu te darei a mestra, sob cuja orientação poderás tornar-te sábio e sem a qual toda sabedoria se converte em estultice. Mas quem sois vós que assim falais? Sou o filho daquela que tua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Minha mãe diz que sem sua licença não devo estar com gente que não conheço. Dizei-me, pois, vosso nome. Pergunta-o a minha mãe. Nesse momento, vi a seu lado uma senhora de aspecto majestoso, vestida de um manto todo resplandecente, como se cada uma de suas partes fosse fulgidíssima estrela. Percebendo-me cada vez mais confuso em minhas perguntas e respostas, acenou para que me aproximasse e, tomando-me com bondade pela mão, disse: olha, vi então que todos os meninos haviam fugido e em lugar deles estava uma multidão de cabritos, cães, gatos, ursos e outros animais. Eis o teu campo, onde deves trabalhar. Torna-te humilde, forte e robusto, e o que agora vês acontecer a esses animais, deves fazê-los aos meus filhos. Tornei então a olhar, e em vez de animais ferozes, apareceram mansos cordeirinhos que, saltitando e balindo, corriam ao redor daquele homem e daquela senhora como a fazer-lhe festa. Nesse ponto, sempre no sonho, desatei a chorar e pedi que falasse de maneira que pudesse compreender, porque não sabia o que significava tudo aquilo. A senhora descansou a mão em minha cabeça, dizendo: a seu tempo tudo compreenderás. Após essas palavras, um ruído qualquer me acordou e tudo desapareceu. Fiquei transtornado. Parecia-me ter as mãos doloridas pelos socos que desferira e doer-me o rosto pelos tapas recebidos. Além disso, aquele personagem, a senhora, as coisas ditas e ouvidas de tal modo que encheram a cabeça que naquela noite não pude mais conciliar o sono. De manhãzinha, contei logo o sonho, primeiro aos meus irmãos, que se puseram a rir, depois a mamãe e a vovó. Cada um dava o seu palpite. O irmão José dizia: vai ser pastor de cabras, de ovelhas e de outros animais. Mamãe: quem sabe um dia não serás sacerdote. Antônio: secamente, chefe de bandidos, isso sim. Contudo, a avó, que de todo analfabeta, entendia muito de teologia, deu a sentença definitiva: não se deve fazer caso dos sonhos. Eu era do parecer de minha avó. Todavia, não pude nunca tirar aquele sonho da minha cabeça.
o que vou doravante expor dará a isso alguma explicação. Mantive-me sempre calado. Meus parentes não lhe deram importância. No entanto, quando em 1858 fui a Roma para falar com o Papa sobre a congregação salesiana, ele me fez contar pormenorizadamente tudo quanto tive, ainda que só a aparência de sobrenatural. Contei então, pela primeira vez, o sonho que tive na idade de 9 a 10 anos. O Papa mandou-me escrevê-lo literalmente e com pormenores e deixá-lo como estímulo aos filhos da congregação, ao qual era precisamente o objetivo de minha viagem a Roma. Então aqui está o sonho de São João Bosco, essa narração tão bonita que desperta em nós o desejo de viver com autenticidade a nossa vocação, né? Não é só um sonho, é um sonho profético que traz para nós a missão, né, que Dom Bosco deveria exercer em cuidar dos jovens. Quando Dom Bosco está de sonho, ele via aqueles jovens blasfemando, não é? E quando o homem, que é Jesus, aparece, mostra para ele, né, tudo aquilo que ele deveria fazer, que não era com pancadas, né, mas era com a mansidão e com a bondade, o amor, que ele deveria ganhar aqueles amigos. E Dom Bosco se sentia assim, como? Eu vou fazer tudo isso? Eu sou apenas um menino pobre. E ele disse, te darei a mestra. Aí temos Maria Auxiliadora, né? Nossa padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora, a mestra que Dom Bosco nos ensinou, nos ensina a chamar Maria de mãe e mestra. Te darei a mestra, aquela qual a tua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. O Ângelo, né? E Dom Bosco recebe Maria, a mestra, que ao seu tempo tudo compreenderás. E foi a vocação de Dom Bosco, né, narrada nesse sonho, e que a gente olhando o nosso carisma, a nossa obra aqui em Fortaleza, a rádio, a FM Dom Bosco, o Colégio Salesiano de Dom Bosco de Fortaleza, a nossa paróquia Nossa Senhora da Piedade, a gente vê esta presença viva de Dom Bosco na nossa presença aqui em Fortaleza. O nosso carisma, o nosso oratório, a juventude, a JS, a paróquia, os movimentos, a comunicação, a rádio, a educação, o colégio, então tudo isso é parte desse sonho, né, Padre Magno? Verdade, Padre Marcelo. E é interessante, né, porque nós vemos em Dom Bosco não só alguém de uma profundidade espiritual sem, né, sem comparação, mas também alguém que tem uma facilidade de escrever, né, ele vai escrevendo, ele vai relatando como foi o sonho e vai nos envolvendo, né, vai nos encantando, né, com todo o cenário que ele vai construindo, os personagens, a forma como ele vai colocando ali. E Dom Bosco era um mestre nisso. Dom Bosco era um educador nato, né? Verdade. Ele conseguia usar as imagens para chegar ao coração das pessoas e comunicar a mensagem, né? Então, de fato, sempre quando nós ouvimos o sonho de Dom Bosco, o relato, sempre é algo novo que vem até nós, né? Sempre tem algo novo que tem a nos dizer sobre esse carisma tão bonito. Dia 13 de agosto, nós celebramos o dia de Santa Dulce dos Pobres, né? Sim. E aí eu lembro que, como você falou, eu também sou responsável pelo Colégio Salesiano, e numa reunião com os pais, eu lembrava um fato da vida de Santa Dulce, que de alguma forma é um exemplo dessa mudança de lobos para cordeiros, né? Há uma das tantas cenas bonitas na vida de Santa Dulce, em que ela vai buscar alimento no comércio, e aí ao chegar para um comerciante, ela estende a mão, né, pedindo, dá-me um pouco de ajuda, de comida para os meus pobres, né? E aí aquele comerciante com raiva, né, enraivecido, ele vai e cospe na mão daquela pobre, pequenina freira, né? Sim. E aí com uma tranquilidade, um autocontrole, ela pega aquilo ali, fecha a mão, diz, isso aqui é para mim.
agora dá-me ajuda para os meus pobres. E conta, há pouco tempo, aquele comerciante faleceu e dizem que ele sempre foi um grande benfeitor de Santa Dulce. A partir daquele momento, aquele comerciante sempre ajudou Santa Dulce na sua obra, que foi crescendo hoje em dia. É uma coisa linda de se ver lá em Salvador, tem um grande hospital, uma grande obra. Mas para dizer que aquele homem estava enraivecido, estava cheio de raiva no coração. E aquele gesto cheio de carinho, de ternura daquela santa, fez com que aquele lobo se transformasse em cordeiro. Então, o que faz alguém transformar-se de lobo para cordeiro, como nós vimos no sonho, né? E ele é muito interessante porque ele diz, não é a grosseria, não é o autoritarismo que faz com que a mudança aconteça no coração da pessoa. O método educativo de Dom Bosco fala que o que transforma o coração é a bondade, né? É a força da bondade, é a força da caridade. Da mesma forma como aquela Santa Dulce demonstrou bondade com aquele homem e aquela bondade tocou o coração daquele homem a ponto de transformar, também a bondade na educação é capaz de transformar as crianças, os jovens, os adolescentes e todas as pessoas. Então, Dom Bosco foi muito sábio em colocar, e o próprio Espírito Santo, né, foi também de inculcar, de colocar no coração de Dom Bosco esse sonho que tem essa mensagem sempre atual, dessa educação que se faz mediante a bondade, que se faz mediante o amor. Eu tenho certeza que você também lembra, ao longo da sua vida, de professores que marcaram a nossa vida, né? Geralmente tem aquele professor que marca, e não é nem tanto pelo conteúdo que ele passa, né? Mas é pela forma como ele passa, né? A forma como marca a nossa vida, né? Porque os professores fascinantes geram na gente essa transformação, não é? E a gente vai vendo essa transformação acontecendo na nossa vida. E lembrando bem do sonho, né? Eu me lembro que a gente teve uma parte da nossa formação salesiana em Recife, né? Em que no pré-noviciado a gente viu muito, muito presente essa transformação dos lobos ferozes, dos animais, né, ferozes em mansos cordeiros. Esse processo, como o carisma salesiano gera na vida dos jovens, né? Essa transformação através da bondade, do amor, do sistema preventivo de Dom Bosco, né? Que a gente coloca em prática no nosso método educativo. Então a gente vai vendo muito próximo de nós esse processo, como aconteceu com Bezuco, Miguel Magone, com tantos outros jovens que viveram, era contemporâneo de Dom Bosco lá, no oratório, e que foram alcançados por este método, né? Isso. Né? Eu lembro na Funase, né? Lá, quando morei em Jaboatão, no noviciado, nós fazíamos pastoral nos fins de semana, aos sábados e domingos. Alguns de nós íamos até a Funase e as crianças que ali ficavam cumprindo medidas socioeducativas, né, tudo, e eram crianças de 12, 13 anos, adolescentes, né? E aí eu lembro que quando nós chegamos lá, eles nem queriam saber muito de conversar conosco, né? Esse negócio de papo de religião é papo atrasado, né? Eles não davam muita atenção. E a gente, né, nós noviços, jovens, né, querendo pregar, anunciar, aquela coisa toda. O entusiasmo, né? Pois é. E aí eu lembro que nós mudamos a metodologia. Nós começamos a jogar bola com eles, jogar futebol. Sim. E aí no momento dos intervalos, nós íamos e jogávamos. Houve um momento nesse jogo que o Ludovico caiu. O Ludovico era um outro noviço. E aí ele sangrou. Nossa. Foi o momento em que nós ganhamos os meninos. Porque aí os meninos começaram a dizer, ei, pô, os padres deram... desse jeito. Os padres deram sangue pelo time. Olha. Então vamos escutar eles. Então, para dizer que muitas vezes a gente vem com uma ideia, um esquema muito elevado na evangelização e tudo mais, quando na verdade a evangelização eficiente ou a educação eficaz se faz mediante a proximidade, mediante a capacidade de você, assistência presença, né? Se colocar com eles, conviver com eles
para assim, pouco a pouco, você ir ajudando, né? Hoje na igreja, Padre Marcos, a gente escuta muito falar, o Papa Francisco fala da proximidade, Isso. né? Mas nós já falávamos muito, né? Desde o século XIX, Dom Bosco era algo muito presente no nosso carisma, a proximidade, né? A gente tem um método preventivo, mas que tem muito forte a presença salesiana, ser presença, né? Que é a presença assistência, de estar ali presente. Então, essa presença é preventiva, né? Criativa, essa presença alegre, né? Que ajuda o jovem, que transforma a vida do jovem, né? Então, essa proximidade é muito importante hoje, no mundo de hoje, que a gente vive, né? O Papa Francisco até fala do sacramento da presença, né? E depois o nosso reitor usou muito esse termo, né? É um sacramento. Né? Da presença, porque não é apenas a minha presença, é aquilo que eu comunico, né? Sim. A minha presença traz o próprio Deus, o bom pastor, que cuida, que está junto. Isso é muito forte. E a gente vive num mundo não que prega o descartável, mas a gente vê aí as grandes ideologias, o descartável, né? A grande crise dos vínculos, né? A presença, hoje a grande dificuldade também com os meios de comunicação, né? Da gente criar, a gente fala muito educomunicação, né? Sim. Educar para a comunicação, para que sirva para o bem da pessoa, né? Mas que não distancie as pessoas, sim, que não gere o isolamento, o individualismo. E a nossa espiritualidade, o sonho, né, do Dom Bosco, todo a nosso carisma, preza muito isso, a proximidade, o amor, o acolhimento, né, a alegria, o otimismo. Né, são valores, características da nossa espiritualidade que entusiasmam os jovens. Não é? A gente tem tantos momentos do nosso movimento juvenil salesiano, a JS, que a gente é muito forte isso, né, Padre Magno? O senhor trabalhou muito, você trabalhou muito, tem uma experiência nesse, né, com jovens e sabe bem. Então, e esse tema que nós trazemos para vocês, sim, né, é muito pertinente, sobretudo neste ano que nós estamos agora, 2024, em que o Reitor Mor nos oferece uma estreia, onde o título da estreia é O Sonho que Vos Faz Sonhar, celebrando justamente os 200 anos deste sonho. Então, há 200 anos atrás, em 1824, Dom Bosco teve este sonho. E 200 anos depois, nós somos frutos desse sonho. E continuamos sonhando. Né? Nós sonhamos ainda o sonho de Dom Bosco, buscando concretizar, buscando viver no hoje da nossa vida, com as nossas características, com a nossa identidade, com o nosso jeito de ser, dentro desse carisma tão bonito. E por falar em sonhar o sonho de Dom Bosco, como foi esse sonho que você assumiu para a tua vida? Nós estamos aqui no mês de agosto, inclusive próxima semana, domingo, nós iremos já rezar pelas vocações, né? Terceiro domingo de agosto dedicado à vida religiosa. E como foi esse sonho? Como é que esse sonho de Dom Bosco fez parte da tua vida e como você começou a sonhá-lo? Minha história é bem interessante, porque desde o início, os meus sonhos era ser um padre diocesano. Né? Eu era, quando jovem, participei de muitos encontros vocacionais, tudo, semana de convivência. Mas teve em 2000, né? 2000, não, exatamente 2005, eu conheci Padre João Carlos, né? Ele foi à minha cidade, quem me tocou, né? Que era provincial na época, né? Que era o inspetor, e ele tinha uma carreta, você lembra da carreta de Padre João Carlos? Lembro muito. E ele ia nos interiores, né? Nas cidades, nos lugares, com essa carreta, para evangelizar. E quando o Padre João Carlos, sempre na carreta, ele apresentava uns slides, uma imagem de Dom Bosco, da missão, não é? De como era o carisma salesiano em outras, nas realidades de missão. E propondo a vocação salesiana. Ele tem aquela música de... E Dom Bosco, assim foi, se envolvendo. Ele cantava, né? Quando Dom Bosco, ele falava de Dom Bosco, e tudo que ele falava de Dom Bosco, tinha, assim, falava algo para mim.
dos sonhos que eu carregava, que era o quê? Ser professor. Eu já era catequista de criança, né? Queríamos ser catequista de crisma, de jovem. E eu já tinha esse sonho de ser educador, de trabalhar com jovem. Eu tinha no meu coração esse desejo de servir, de trabalhar, né? Então, quando eu vi aquilo tocou meu coração. Quando eu vi as imagens das missões, o trabalho, Dom Bosco com os jovens, toda a missão, a música, aquilo tocou minha alma. Fisgou, né? Como assim, penetrou meu ser. E aquilo ficou. E depois, quando terminou o show, eu vim falar com ele. Padre João Carlos, queria muito iniciar um caminho de conhecimento, de discernimento da vocação salesiana. Aí, prontamente, ele pegou meu endereço. Menos de 5 dias, ele enviou uma carta, né? E depois disso... As famosas cartinhas. As cartinhas, né? A gente ficava esperando. Não tinha a gente não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nem celular naquela época. Então, e era uma Xerox, né? Era uma Xerox, né? E a gente vinha ali tinha um perfil do salesiano, os critérios que deveria ser salesiano, né? O que é a congregação esperava do jovem? Aí eu me lembro que esperava que o jovem fosse criativo, gostasse gostava de trabalhar com o jovem, que o jovem gostasse de estudar, não é? Criativo, alegre, dinâmico, várias, não é? Então, tudo aquilo me atraiu de uma forma tão bonita. Aí eu comecei o culto vocacional, que era no Mongi, o Inácio era assistente, e depois disso... Inácio é o atual inspetor, isso. Padre Inácio, que agora é, né? E ali eu fiz um caminho, até hoje. Meu coração foi tocado por esta graça da vocação salesiana, esse sonho que se tornou realidade, que se fez, né? Se fez realidade na minha vida. Um sonho que faz sonhar. Verdade. Sonhar a minha vocação salesiana, que eu digo assim, Padre Magno, se eu pudesse voltar, eu seria salesiano, né? Porque Dom Bosco, como a gente chama, é o pai mestre, né? É um pai que nele, ele apresenta para nós um caminho seguro, que é seguir Jesus Cristo, do jeito de Dom Bosco. O jeito de Dom Bosco é um jeito alegre, simples, criativo, dinâmico, né? Mas um jeito otimista, confiante, profundo, de mostrar o caminho, né? Seguro para os jovens, né? E também, esse sonho foi me apresentado por um paroquiano, né? Eu era da paróquia São Sebastião, lá do Alto Pascoal, em Beberibe, em Recife. Até aproveito para dar um abraço, e mandar um abraço bem forte assim, para todo o povo lá da paróquia São Sebastião, aquele povo bom. Minha capela era São João Batista. E assim, lá na comunidade eu sempre fui muito ativo, como todos nós, né? Eu lembro que tinha pastoral da criança e me deram o título de líder mirim. Olha. Porque eu era criança, não podia ser animador da pastoral, líder da pastoral, e aí me deram o título de líder mirim, porque estava em tudo, né? Ajudava e tal. Então eu sempre cresci nesse ambiente de comunidade, mas uma comunidade muito com o pé no chão. Eu lembro que o que causava um certo fascínio em mim era o padre que estava no altar, mas que também estava levando cestas básicas nas casas. Então a gente via, de vez em quando, o padre carregando uma cesta básica para alguém ali na rua e aí indo visitar, levar uma assistência. Então foi a partir de olhar esse padre que se preocupava com as pessoas que eu comecei a ter curiosidade do lado de lá do altar. Nossa. Que eu estava do lado de cá, né? Curiosidade legal. Do lado de lá. Eu lembro que o padre Severino foi um outro pároco de lá da minha paróquia. Ele chegava cedinho, pegava a vassoura e ele varria a igreja. Eu achava bonito, né? Na época de jovem, aquilo ali causava sempre uma admiração em mim. E aí o Everaldo, que era um paroquiano, me levou até o encontro dos salesianos, o encontro vocacional também no Bongi. E aí lá no Bongi me chamou a atenção a formação que o irmão Manuel fez. Ele muito simples, né? Eu lembro que estava de chinelo de dedo, né? Aquela coisa. Ele usou uma música do Lulu Santos. Aquela nada do que foi será. Usou para reflexão.
Depois tivemos o oratório. Pronto, o oratório foi, para mim, o momento que eu me decidi por ser salesiano. Porque ali no oratório, eu via os formandos salesianos juntos com os meninos ali, correndo, brincando, o momento do boa tarde, a formação. Então, o oratório me mostrou um modelo de igreja que eu acreditava, que me fascinou completamente. Ou seja, que eu não tinha tanto acesso na minha paróquia, né? Ou seja, seminaristas, padres que estavam juntos dos jovens na brincadeira e também nas orações, né? E a partir daí eu entrei. Eu lembro que na época acabei o namoro, né? Toda essa coisa de jovem, né? Que a gente... E aí o meu pai também ficou, inclusive acho que ele também está acompanhando, né? Acompanhando. Inclusive ele ficou meio chateado comigo, ficou sem falar comigo. Depois acabou que voltou atrás, e hoje é um dos que apoiam muito a minha vocação, né? Mas esse sonho que realmente fisgou, né? Realmente fez sentido e faz sentido para mim. Eu acredito que todo salesiano, ele acredita muito na força desse sonho, que constantemente se concretiza e se atualiza na vida de cada salesiano. Eu acho que isso é muito importante e é necessário para todos nós, né? Atualizar esse sonho. Não vamos fazer do mesmo jeito de Dom Bosco, né? Não. Faremos de um jeito diferente, seguindo as vicissitudes dos tempos, né? As exigências do tempo, adaptando ao tempo, porém sempre nesse carisma, né? Sempre nesse caminho, que é o caminho que Dom Bosco nos deixou, né? Somos um filho de um sonhador, né? Dom Bosco, o grande sonhador, ele teve não só esse sonho, mas tantos outros, né? Sim. E que faz a gente sonhar hoje, nos tempos de hoje, nas realidades, e que como a nossa vocação, ela nos faz sonhar hoje, no mundo enfrentando as dificuldades da vida, não é? Com alegria, com otimismo, não é? Cada dia que a gente acorda, quando eu acordo todos os dias, eu rezo, faço minha oração e penso na minha vida, na vocação, na forma de corresponder a este sonho, não é? 3 coisas que eu sempre guardo comigo deste sonho de Dom Bosco, da minha vida, né? Que marca a minha vida. Eu partilhava muito com o Everaldo, né? Que é Everaldo, que sempre eram o quê? 2 coisas que eu sempre guardava para a minha vida salesiana: o amor, a humildade e a verdade. Essa verdade está muito ligada à transparência. Essas 3 coisas acompanham a minha vocação neste sonho que me faz sonhar todos os dias, não é? Olhando para Dom Bosco. Dom Bosco era um homem que viveu essa bondade, esse amor, essa mansidão, né? Em favor do jovem. E o caminho porque Dom Bosco foi muito provado na humildade, né? Dom Bosco foi provado nesse caminho da humildade, a obediência, um homem muito obediente à igreja. Se a gente puder caracterizar Dom Bosco, é um homem da igreja, né? Um homem mariano. E tudo isso faz no meu coração, sabe? Na minha vida espiritual, né? Como bom salesiano que somos, amar Nossa Senhora, a Eucaristia, a igreja, né? A alegria, a verdade, o amor. Tudo isso faz a gente todo dia apostar na vocação, se entusiasmar, trabalhar, lutar, não é? Um dia um homem disse assim: vocês salesianos são ricos, tudo. Eu disse: não. Tudo, se você vê nossas obras, tudo, porque o nosso pai fundador é um homem que nos deixou o trabalho, não é? Todos nós aqui trabalhamos, até tarde, né? A gente descansa, mas tem trabalho. Então, tudo que nós temos é fruto do trabalho, não é, Padre Magno? Então, é isso que faz a gente sonhar todos os dias, acordar, lutar. Agora, sábado, já começamos o oratório aqui na nossa obra. Então, faz a gente sonhar os jovens, sonhar as coisas, né? O que a gente pensa, eu disse para os jovens sábado, o que é que a gente espera de vocês? Que vocês sejam felizes, que vocês estudem, que vocês sonhem, tenham um sonho grande, né? E transformem o mundo. Até porque você fala da pobreza, nós somos religiosos, né? Sim. Então, na igreja, a vida religiosa ocupa um papel muito especial, né? Que remonta até os inícios da igreja, né? Lá com os padres, né? Sim, sim. Recorda
São Bento, Pacome, toda essa tradição espiritual muito bonita, né? Que vem até nós. E como religiosos, nós estamos também nessa semana de oração pela vida religiosa, nessa terceira semana de agosto. A vida religiosa, ela encontra nos conselhos evangélicos uma via de santidade, né? A obediência, a pobreza e a castidade, né? A obediência a Deus, primeiramente, né? Mas aqueles que, de alguma forma, também comunicam a vontade de Deus. E aí nós acreditamos que o nosso superior, que os nossos bispos, o inspetor, de alguma forma, eles comunicam essa vontade de Deus. E aí devemos também ser obedientes a essa vontade. A castidade, que não é o celibato, né? As pessoas às vezes confundem, né? O celibato, ele é a privação do matrimônio, né? Ou seja, eu não posso me casar. Mas a castidade está muito mais profunda, é muito mais além, né? A castidade tem a ver com o próprio estilo de vida, né? Eu busco nas minhas relações buscar um equilíbrio afetivo, equilíbrios em todos os sentidos, na dimensão mais integral do ser humano, né? E a pobreza, que não é só você não ter as coisas, né? Mas é você realmente ser alguém. Tudo tem a ver muito com o estilo de vida, né? Você ser desprendido. Então, você sabe, né? Nós estamos aqui em Fortaleza, mas quando sairmos de Fortaleza, formos para outra obra, nós não levaremos carro, posses, nós não podemos ter nada em nosso nome, bens materiais. Então é esse desprendimento para estar completamente apegado àquilo que realmente importa. É reconhecer em nossa vida que o tesouro mais sublime, mais importante é o reino de Deus, né? E a vivência dos votos nos ajuda a ser seres humanos melhores, mais inteiros, e nos ajuda no caminho de santidade, né? Acho que é esse caminho que Dom Bosco também desejava para os seus salesianos, e nós como religiosos, e aqui nós estendemos a toda a vida religiosa na igreja, estendemos também o nosso agradecimento a todas as freiras religiosas, religiosos, que por meio dos conselhos evangélicos vivem com radicalidade o chamado de Deus na própria vida. Cada um no seu estilo, cada um com o seu jeito, inspirados por seus santos fundadores, santas fundadoras, dão à igreja valiosos bens, valiosas riquezas, né, por meio do seu trabalho e da sua presença, né? E falando assim, né, que Dom Bosco, ele tudo que tinha é para os jovens, todos os bens, o colégio, os espaços, os ambientes, tudo é para a evangelização dos jovens. E falando de Dom Bosco, a gente fala da família salesiana, né? Dom Bosco não só fundou os salesianos, a nossa comunidade fundou também as Filhas de Maria Auxiliadora, para cuidar das meninas na época, os salesianos cooperadores, que são aqueles que colaboram com a obra salesiana, que também fazem seus compromissos. Temos a ADMA, né? Os devotos de Maria Auxiliadora, que estão espalhados no mundo inteiro para levar à frente o amor, né? Eu te darei a mestra, né? A devoção a Maria Auxiliadora, a Virgem de Dom Bosco. Então, Dom Bosco sempre nos cativa e nos entusiasma, né? E essa família. E aí, quando você fala, irmão, sobre a família salesiana, me vem aquilo que garante a unidade dessa família salesiana. Porque a família salesiana são vários grupos, né? Mais de 30 grupos espalhados no mundo todo. E ao olhar para um grupo, o que garante que aquele grupo é um grupo pertencente à família salesiana, né? E eu acredito que seja realmente a vivência do sistema preventivo, né? O sistema preventivo, ele é um legado que foi nos deixado por Dom Bosco, que se apoia na razão, né? No afeto, no amor e na religião, né? Na fé, na espiritualidade, né? Eu acredito que esses três pilares, Dom Bosco realmente foi muito sábio. Claro que influenciado por muitos santos educadores da sua época, mas quando ele traz para a família salesiana viver o sistema preventivo como uma espiritualidade, ou seja, como um modo de ser e de estar no mundo, como um modo de viver, ele tem uma visão muito ampla do ser humano, né?
como você falava da nossa sociedade atual, nós temos uma péssima tendência a reduzir o ser humano às suas partes, quando o ser humano é um todo completo. E o sistema preventivo garante isso, ou seja, trazendo para a sala de aula, né? E aí trazendo muito para a minha realidade, como eu também sou professor do ensino médio aqui no colégio, eu não posso olhar um estudante, um aluno, somente do ponto de vista da razão. O nosso método educativo, ele não prioriza a razão unicamente. Até porque, se eu olho um ser humano só pela razão, eu estou empobrecendo essa visão. Eu estou reduzindo o ser humano a uma parte, quando, na verdade, eu tenho que olhar também a dimensão do afeto e a dimensão da espiritualidade, a dimensão de Deus presente na vida do outro. Então, quando nas minhas relações eu me relaciono com as pessoas, como salesiano, como padre, na vida comunitária, né, na vida fraterna, que é uma característica da vida religiosa, a vida fraterna, né? Estamos todos os dias convivendo, né? Eu preciso sempre ter um olhar repleto de amor, razão e fé, espiritualidade, religião. Dom Bosco, ele sempre priorizava o sistema preventivo, que não são três coisas onde um está isolado da outra, mas, na verdade, são três pontos que se complementam. Trata-se de uma fé repleta de amor, repleta de razão. Uma razão repleta de Deus, repleta de amor. E um amor repleto de Deus, repleto de razão. Estão as três coisas ali imbricadas. Quando olhamos para um ser humano, para alguém que chega até nós, precisamos de estar permeado de afeto. Até na sala de aula, as pesquisas hoje mostram que nós aprendemos pelo afeto. Antes eu brincava contigo sobre o professor, né? E eu lembro que muitos professores passaram por minha vida, mas somente aqueles que educaram com afeto ficaram. Eu lembro do professor de História, né, o Paulo Tenório, que foi muito... Eu lembro que até quis ser professor de História por um tempo por conta dele, mas por conta desse afeto. Na educação com os filhos tem um livrinho fininho, né, 10 conselhos de Dom Bosco para os pais. Então, você que é pai, você que é mãe, então a melhor forma de educar os seus filhos é pelo sistema preventivo. Ou seja, é esse amor, é o afeto, é a razão, essa necessidade de conhecer e de dar razão às coisas, é o bom senso e a religião, né? A fé. É fazer com que o jovem perceba Deus na própria vida, no próprio cotidiano. Uma educação que não educa para a espiritualidade é uma educação que não alcança a integralidade do ser humano. Então nós, como filhos, herdeiros desse sonho, também seguimos esse sistema preventivo, né? E que essa ideia da integralidade, né? Formar o ser humano inteiro, não só a dimensão espiritual, né? A salvação, mas o Deus que salva a pessoa inteira, né? Que é a vida plena, a vida digna para todos. E uma das formas que Dom Bosco utilizou foi a educação, né? Sim. Como esse instrumento de salvação para o jovem, né? Então, nós somos educadores, né? Na questão nata mesmo, assim, do nosso DNA como religioso salesiano de Dom Bosco, né? Somos educadores, formamos as pessoas para a vida, para Deus, para o futuro, né? Para ser agentes transformadores do futuro. Então, este sonho, essa relevância hoje, né? Esses impactos na sociedade, faz com que a gente sonhe também os jovens. Que tipo de jovens queremos, né? Que tipo de sociedade esperamos? Porque a educação que nós oferecemos, salesiana, gera essa transformação no mundo, né? Na sociedade. Em todos os níveis, no mundo profissional, a gente forma tantos profissionais para a sociedade, políticos, médicos, advogados, pessoas aí que estão na sociedade, né, que estão decidindo, né, as grandes coisas da sociedade, que muitos deles passaram pelas nossas obras, pelos nossos colégios. E esse sonho de Dom Bosco alcança esses jovens, que fazem eles também pensarem, né, essa transformação, os valores, que hoje está tão em alta, né, que precisa tanto a gente os valores evangélicos, o amor, o respeito,
a honestidade, não é? A integridade, o caráter, não é? Tudo isso faz parte da vida e faz parte da nossa proposta como carisma, como instituição religiosa, né? Então, esse sonho se faz sonhando todos os dias no nosso jeito de ser salesiano, sim, né? Verdade. A pergunta que não quer calar, não é, Padre Marcelo? Este sonho te faz sonhar? Eu acredito que essa mensagem, essa conversa tem como objetivo te fazer refletir também. O carisma salesiano, ele alcança muitas pessoas, jovens, adultos, crianças. Este sonho também te faz sonhar? Vem conosco então, faça parte da família salesiana. Você que é jovem e que quer conhecer mais de perto esse carisma, pensar na vida religiosa, pensar na vida consagrada salesiana, quem sabe, nos procura aqui na Obra Salesiana de Fortaleza, venha participar dos encontros vocacionais. Os encontros vocacionais é a oportunidade que você tem para saber se o teu projeto de vida se encaixa com o projeto de vida salesiana. E assim poder encaixar e seguir mais de perto nosso Senhor Jesus Cristo nos passos de Dom Bosco. Se você já é casado, se você tem família, vem também aqui. Aqui você tem um lugar muito especial, participar dos grupos ligados à Paróquia da Piedade, à rádio, ao colégio, como um voluntário do oratório. Padre Marcelo citou o oratório, que é uma obra tão especial de Dom Bosco. Você pode ser um animador do nosso oratório salesiano. Então, este sonho te faz sonhar? Porque se te faz sonhar, bem-vindo, você tem companhia aqui entre os salesianos, né, Padre Marcelo? Venha sonhar com a gente, né? Venha sonhar com a gente. E tem as irmãs salesianas sempre diziam, né? Que na vida salesiana tem um segredo. Sim. Né? Se você quiser conhecer, venha fazer experiência, venha conhecer, né? E o segredo você vai poder, né, desvendar esse segredo, né? Então nós agradecemos, né, Padre Marcelo, a todos que nos acompanharam, né, neste bate-papo, né? Se preparem, viu? Porque é o primeiro de muitos que virão, né? A equipe daqui da FM Dom Bosco está preparando boas, né, surpresas para nós, né, Padre Marcelo? Então, assim, que Deus vos abençoe imensamente, né? Que a solenidade de Dom Bosco, nesse dia 16 de agosto, e que nós recordamos o nascimento deste grande sonhador, possa produzir em nós um desejo também de sonhar esse sonho tão atual e tão necessário para os nossos dias. Que Deus vos abençoe imensamente. Um grande abraço a todos. Foi muito bom estar aqui com você. Então, que São João Bosco possa interceder por nós e que possamos sempre contemplar, né, os seus feitos, que desperta em nós esse desejo de sonhar, de amar, de cuidar do jovem, de ajudar o jovem a encontrar o seu caminho, né, o caminho da felicidade. Então que Deus te abençoe. Grande abraço. Valeu.